Sejam bem-vindos ao Gordices do Grilo. Estou aqui com a minha assistente Melissa novamente para preparar para vocês um delicioso pão caseiro, um pão de coco, receita da dona Maria Helena. E os ingredientes para esse pão são 1 kg de farinha de trigo, 4 ovos, uma lata de leite condensado. Utilizando a lata de leite condensado como medida, nós vamos utilizar meia lata de óleo, uma lata de água morna e 50 gramas de fermento biológico. Para fazer a calda, nós vamos utilizar 2 copos de leite, 2 copos de açúcar refinado ou 1 copo de açúcar de confeiteiro, 1 colher de chá de baunilha, 1 colher de sopa de margarina sem sal e 50 gramas de coco ralado. Então a gente começa a receita utilizando 4 ovos. A gente vai levando tudo ao liquidificador. Para essa receita a gente vai usar como medida a lata de leite condensado. Então eu vou misturar aqui uma lata de leite condensado. E eu uso então essa lata de leite como medida, certo? Então uma lata de leite condensado ela tem 395 ml. Eu vou usar esta lata como a medida para os outros ingredientes da receita. Primeiro então eu vou utilizar a medida de meia lata aqui de óleo. Então meia lata de óleo, uma lata de água morna, e 2 envelopinhos de fermento biológico seco instantâneo. Misturou tudo no liquidificador, então a gente vai bater. Depois que tudo misturou bem, eu vou despejar aqui então sobre 1 kg de farinha e vou mexendo. E mistura bem. Quando ficar difícil já de você mexer com a colher, então você mexe com a mão para você sovar ela até ela ficar no ponto. Misturou bem a massa, olha, reparem que ela fica um pouco grudenta, ela não está no ponto certo ainda. O que a gente vai fazer agora? A gente vai deixar essa massa aqui, nessa vasilha, por mais ou menos 1 hora. Depois desse período de 1 hora, você vai perceber que ela dobrou de tamanho. Aí sim a gente vai jogar ela na mesa para poder terminar de sovar e daí dar o ponto certo com a farinha de trigo. Então chegou nesse ponto, mesmo estando meio grudenta, ela está bem misturada já, os ingredientes da massa com a farinha, a gente deixa ela aqui então por 1 hora coberta com um pano de prato, né, com um guardanapo. E depois de 1 hora ela vai ter dobrado de tamanho e daí a gente continua a receita. Vamos aguardar então e deixar a massa descansar aqui do lado. Bom, enquanto a nossa massa está crescendo, eu vou aproveitar para já untar aqui e enfarinhar a assadeira. Então a gente unta ela com margarina também sem sal. Unta bem para deixar ela toda preenchida aqui de margarina. Também nas laterais, porque a trança cresce bastante, tá? Para não ter perigo dela grudar. E aí a gente enfarinha. Eu vou utilizar aqui 1 copo de açúcar de confeiteiro. Se você não tiver açúcar de confeiteiro, você substitui por 2 copos de açúcar refinado. Eu vou acrescentar também
2 copos de leite. Dois copos de leite, 1 colher de sobremesa de essência de baunilha, 1 colher de sopa de margarina sem sal, 50 gramas de coco ralado. Agora vamos misturar aqui no fogo baixo até que esse caldo engrosse. Bom, nosso caldo já deu uma engrossada, então agora ele está pronto. A gente vai deixar ele aqui também descansando para ele esfriar um pouco até o nosso pão estar pronto. A gente só vai utilizar a calda depois do pão pronto. Então quando o pão terminar de assar e sair do forno é que a gente vai jogar essa calda por cima. Então aqui depois de 1 hora então, com a massa descansando, ela cresceu bastante já. E nós vamos então colocar ela sobre uma superfície aqui enfarinhada para a gente dar o ponto nela e fazer as tranças. E daí para achar o ponto dela então, nós vamos misturando farinha até que daí ela fique uma massa. Deixe de grudar da mão. Ela deixa de grudar, então a gente, para chegar no ponto, a gente vai sovar ela um pouco aqui. Procura só não colocar muita farinha para que a massa do pão não fique muito pesada. Então só um pouquinho para dar bem o ponto aqui, e aí já tá bom para a gente fazer as tranças. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos cortar ela aqui no meio, porque eu vou fazer 2 tipos de trança, tá? Então eu vou cortar ela aqui, separar a massa, para que eu possa fazer as tranças diferentes. Essa primeira parte então, eu vou fazer uma trança de 3, tá? Divide aqui ela em 3 partes também, para que a gente possa fazer as tranças. Então para fazer a trança aqui, a gente gruda a ponta. Bom, quem já fez trança na filha vai ter mais habilidade que eu. E aqui a gente tem um modelo de trança das mais tradicionais. Eu gosto de fazer um modelo que ele é muito mais simples. Então eu acho que vale mais a pena a gente fazer um modelinho mais simples. Até porque daí ela fica menor e a gente pode fazer mais tranças. A gente pode trabalhar com mais tranças e deixando os pães menores, né? Não tão grandes. Então a gente vai fazer um rolo. A gente vai fazer um rolo aqui, grande. Pode deixar ele mais fino. Dobrou ele no meio aqui, pontos iguais. Segura aqui no meio e você só roda. Daí você tem um pãozinho menor. Então esse daqui a gente faz vários pequenininhos. Uma outra trança. E o que a gente pode fazer também, e daí é fazer uma rosca. A gente faz da mesma forma, divide ela em 3.
Só que essa a gente vai deixar uma pontinha sobrando. A gente deixa as pontinhas sobrando para daí a gente juntar elas aqui no final. Daí a gente tem também uma rosca. Então temos aqui 3 tipos diferentes que a gente pode fazer das nossas tranças para colocar o pão assado. Essa daqui também, se quiser, é só virar e ela vira uma rosca. Daí é da preferência de como vocês querem elas finalizadas. Feito isso, vamos deixar ela de novo. A gente vai colocá-las aqui nas formas que a gente já deixou elas enfarinhadas e untadas, e a gente vai deixar novamente descansar por 1 hora. 1 hora descansando, elas vão crescer mais, vão praticamente dobrar de tamanho. A partir daí então a gente leva ao forno e deixa no forno pré-aquecido a 220 graus para que os nossos pães fiquem prontos. Então agora vamos deixar guardando aqui, deixá-las descansando mais 1 hora e aí a gente leva ela ao fogo. Em 40 minutos no forno, nossos pães estão prontos. Agora só falta o acabamento, que é aquela calda que a gente preparou e colocar aqui sobre o pão. Então vamos lá, Mel. Pega a calda aqui e pode colocar sobre o pão. Espalha bem em cima de todos eles. Pode colocar bastante, pode pôr bastante. Isso. Tudo bem. Essa calda vai deixar o pão bem molhado. Então ele vai ficar bem molhadinho, ele vai ficar bem saboroso. E ele vai adoçar, né, pelo leite condensado que tem com o coco. E vai dar o toque final aqui no nosso pão. Tá pronto então o nosso pão caseiro, nosso pão de coco com receita da Dona Maria Helena. Ele rende uma porção bem generosa, mas você não precisa se preocupar não, que você pode congelar ele e deixar ele no congelador por até 45 dias. Espero que vocês tenham gostado. Gostou do vídeo? Dá um joinha, prepare em casa, manda uma foto pra gente com a hashtag Gordices no Grilo e até a próxima.